Catecismo Maior de São Pio X. Áudio 7 de 22. Terceira parte dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Capítulo 1 dos mandamentos da lei de Deus em geral. A lei do Senhor, que é imaculada, converte as almas. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos pequeninos. As justiças do Senhor são retas, alegram os corações. O preceito do Senhor é claro, esclarece os olhos. O temor do Senhor é santo, permanece pelos séculos dos séculos. Os juízos do Senhor são verdadeiros, cheios de justiça em si mesmos. São mais para desejar do que muito ouro e muitas pedras preciosas, e são mais doces do que o mel e o favo. Por isso teu servo os guarda, e em os guardar há grande recompensa. Salmo 18, versículos 8 a 12. Bem-aventurados os que se conservam sem mácula no caminho, os que andam na lei do Senhor. Salmo 118, versículo 1. De todo meu coração te busquei, e não me deixes transviar dos teus mandamentos. Escondi no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és, Senhor, ensina-me as tuas justas leis. Salmo 118, versículos 10 a 12. Deleitei-me no caminho das tuas ordens, tanto como em todas as riquezas. Nos teus mandamentos me exercitarei, e considerarei os teus caminhos. Nas tuas ordens meditarei, não me esquecerei das tuas palavras. Concede esta graça ao teu servo, dá-me vida, e eu guardarei as tuas palavras. Tira o véu dos meus olhos, e considerarei as maravilhas da tua lei. Salmo 118, versículos 14 a 18. Minha alma desejou ansiosa em todo o tempo as tuas justas leis. Salmo 118, versículo 20. Dá-me inteligência e estudarei a tua lei, e aguardarei de todo o meu coração. Guia-me pela senda de teus mandamentos, porque esta lei desejei. Inclina o meu coração para os teus preceitos, e não para a avareza. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade. Faze que eu viva segundo o teu caminho. Salmo 118, versículos 34 a 37. Meditarei nos teus mandamentos, que eu amo. Levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que eu amo, e exercitar-me-ei nas tuas ordens. Salmo 118, versículos 47 e 48. 343. De que trata a terceira parte da doutrina cristã? A terceira parte da doutrina cristã trata dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja. – 344. Quantos são os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da lei de Deus são 10. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outro Deus diante de mim. Não tomarás o nome de Deus em vão. Lembrarás de santificar o dia de sábado, isto é, guardar domingos e festas. Honrarás teu pai e tua mãe. Não matarás. Não pecarás contra a castidade. Não roubarás. Não dirás falso testemunho.
Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás a propriedade dos outros. 345. Por que os mandamentos da lei de Deus têm esse nome? Os mandamentos da lei de Deus têm esse nome porque foi o próprio Deus que os gravou na alma de cada homem. Promulgou-os no Monte Sinai, na antiga lei, esculpidos em 2 tábuas de pedra. E Jesus Cristo os confirmou na nova lei. 346. Quais são os mandamentos da primeira tábua? Os mandamentos da primeira tábua são os 3 primeiros, que se referem diretamente a Deus e aos deveres que temos para com Ele. 347. Quais são os mandamentos da segunda tábua? Os mandamentos da segunda tábua são os últimos 7, que dizem respeito ao próximo e aos deveres que temos para com ele. 348. Somos obrigados a observar os mandamentos? Sim, todos nós somos obrigados a observar os mandamentos, porque todos devemos viver segundo a vontade de Deus que nos criou. E basta transgredir gravemente um único deles para merecermos o inferno. 349. Podemos observar os mandamentos? Sem dúvida alguma, podemos observar os mandamentos da lei de Deus, porque Deus não nos ordena nada impossível e dá a graça para os observar a todo aquele que pede devidamente. 350. De modo geral, o que se deve considerar em cada mandamento? Em cada mandamento, deve-se considerar a parte positiva e a parte negativa, ou seja, o que somos obrigados a obedecer e o que é proibido para nós. Capítulo 2. Dos mandamentos que se referem a Deus. Adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Lucas, capítulo 4, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Parágrafo 1º. Do primeiro mandamento da lei de Deus. Não terás outros deuses diante de minha face. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. 351. Porque se diz no início: Eu sou o Senhor teu Deus. Antes de promulgar os 7 mandamentos, Deus disse: Eu sou o Senhor teu Deus. Para que saibamos que Deus, sendo nosso Criador e Senhor, pode ordenar o que quiser, e nós, suas criaturas, somos obrigados a obedecer-lhe. 352. O que nos ordena Deus com as palavras do primeiro mandamento? Não terás outro Deus diante de mim. Com as palavras do primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim, Deus nos ordena que o reconheçamos, adoremos, amemos e sirvamos somente a Ele, como nosso soberano Senhor. 353. Como se cumpre o primeiro mandamento? O primeiro mandamento cumpre-se pela prática do culto interior e exterior. 354. Que é o culto interior?
O culto interior é a honra que se presta a Deus unicamente com as faculdades do espírito, isto é, com a inteligência e com a vontade. 355. Que é o culto exterior? O culto exterior é a homenagem que se presta a Deus por meio de atos exteriores e de objetos sensíveis. 356. Não basta adorar a Deus interiormente apenas com o coração? Não, não é suficiente adorar a Deus interiormente, somente com o coração, mas é necessário adorá-lo também exteriormente, com o espírito e com o corpo juntamente, porque Ele é Criador e Senhor absoluto de um e de outro. 357. Poderá haver culto exterior sem o interior? Não pode de forma alguma haver o culto exterior sem o interior, porque o primeiro, desacompanhado do último, fica destituído de vida, de merecimento e de eficácia, como um corpo sem alma. 358. Que nos proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe-nos a idolatria, a superstição, o sacrilégio, a heresia e todos os outros pecados contra a religião. 359. O que é idolatria? É chamado de idolatria o prestar a alguma criatura, por exemplo, a uma estátua, a uma imagem, a um homem, o culto supremo de adoração, devido unicamente a Deus. 360. Como está expressa na Sagrada Escritura esta proibição? Na Sagrada Escritura, esta proibição está expressa com as palavras: não farás para ti imagem de escultura ou qualquer outra representação do que está em cima, nos céus, e do que está embaixo, na terra. E não adorarás tais coisas, nem lhes prestará culto. 361. Estas palavras proíbem todos os tipos de imagens? Não, por certo, mas apenas as das falsas divindades, feitas com o propósito de adoração, como faziam os idólatras. E tanto isto é verdade, que o próprio Deus ordenou a Moisés para que o fizesse algumas, como as 2 estátuas de querubins sobre a arca e a serpente de bronze no deserto. 362. O que é superstição? É chamado de superstição qualquer devoção contrária à doutrina e ao uso da Igreja, bem como o atribuir a uma ação ou alguma coisa uma virtude sobrenatural que ela não possui. 363. O que é sacrilégio? O sacrilégio é a profanação de um lugar, de uma pessoa ou de uma coisa consagrada a Deus e destinada ao seu culto. 364. O que é heresia? A heresia é um erro culpável de inteligência, pelo qual se nega obstinadamente alguma verdade de fé. 365. Que outras coisas o primeiro mandamento proíbe? O primeiro mandamento também proíbe todo comércio ou trato com o demônio e o filiar-se a seitas anticristãs. 366. Aquele que recorresse ao demônio e o invocasse, cometeria um pecado grave? Aquele que recorresse ao demônio e o invocasse, cometeria um enorme pecado,
porque o demônio é o mais perverso inimigo de Deus e do homem. – 367. É lícito interrogar as mesas chamadas falantes ou escreventes, ou consultar de qualquer outro modo as almas dos mortos através do espiritismo? Todas as práticas do espiritismo são ilícitas, porque são supersticiosas, e muitas vezes não estão imunes de intervenção diabólica, e por isso foram justamente interditas pela Igreja. 368. O primeiro mandamento, acaso, proíbe honrar e invocar os anjos e santos? Não, não é proibido honrar e invocar os anjos e santos, e de fato devemos fazê-lo, porque é bom e útil, e altamente recomendado pela Igreja, uma vez que eles são amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. 369. Sendo Jesus Cristo o nosso único mediador junto de Deus, por que recorremos também à intercessão da Santíssima Virgem e dos santos? Jesus Cristo é o nosso mediador junto de Deus, e na medida em que, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, só Ele, em virtude dos seus próprios merecimentos, nos reconciliou com Deus e dele nos obtém todas as graças. A Santíssima Virgem e os santos, só então, em virtude dos merecimentos de Jesus Cristo e pela caridade que os une a Deus e a nós, auxilia-nos com a sua intercessão para alcançar as graças que pedimos. E este é um dos grandes bens da comunhão dos santos. 370. Podemos também honrar as sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos? Sim, porque a honra que se tributa às sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos refere-se às suas mesmas pessoas. 371. E podemos venerar as relíquias dos santos? Sim, também as relíquias dos santos podem e devem ser honradas, porque os seus corpos foram membros vivos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo, e deverão ressurgir gloriosos para a vida eterna. 372. Qual é a diferença entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos? Entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos há esta diferença: que a Deus adoramo-lo por sua excelência infinita, ao passo que aos santos não os adoramos. Em vez disso, somente os honramos e veneramos como amigos de Deus e nossos intercessores junto a Ele. O culto que prestamos a Deus chama-se latria, isto é, de adoração, e o culto que prestamos aos santos chama-se dulia, isto é, de veneração aos servos de Deus. Enfim, o culto especial que prestamos a Maria Santíssima chama-se hiperdulia, isto é, veneração muito especial como a Mãe de Deus. Parágrafo 2º. Do segundo mandamento da lei de Deus. Um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher Safira, vendeu um campo e, combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda. Levando apenas a outra parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? Acaso não o podia conservar sem vendê-lo? E depois de vendido, não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginaste isso em teu coração? Não foi aos homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu morto.
apoderou-se grande terror de todos os que o ouviram. Uns moços retiraram-no dali, levaram-no para fora e o enterraram. Depois de umas 3 horas, entrou também sua mulher, nada sabendo do ocorrido. Pedro perguntou-lhe: Dize-me, mulher, foi portanto que vendeste o vosso campo? Respondeu ela: Sim, por esse preço. Replicou Pedro: Por que combinastes para pôr à prova o Espírito Santo? Estão ali à porta os pés daqueles que sepultaram teu marido. Hão de levar-te também a ti. Imediatamente caiu aos pés e expirou. Entrando aqueles moços, acharam-na morta. Levaram-na para fora e a enterraram junto do seu marido. Sobreveio grande pavor a toda a comunidade e a todos os que ouviram falar desse acontecimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 a 11. 373. Que nos proíbe o segundo mandamento: não tomarás o nome de Deus em vão. O segundo mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão, proíbe-nos. Primeiro, pronunciar o nome de Deus sem respeito. Segundo, blasfemar contra Deus, contra a Santíssima Virgem e os santos. Terceiro, fazer juramentos falsos ou desnecessários, ou de algum modo ilícitos. (374) Que quer dizer pronunciar o nome de Deus sem respeito? Pronunciar o nome de Deus sem respeito quer dizer pronunciar este santo nome e tudo que se refere de uma maneira especial ao próprio Deus, como o nome de Jesus Cristo, de Maria e dos santos, com ira, por brincadeira ou de outra forma pouco reverente. 375. Que é a blasfêmia? A blasfêmia é um pecado horrível que consiste em palavras ou atos de desprezo ou maldição contra Deus, contra a Virgem, contra os santos ou contra as coisas santas. 376. Que diferença há entre a blasfêmia e a imprecação ou praga? Há uma diferença, porque a blasfêmia se amaldiçoa ou se deseja mal a Deus, a Nossa Senhora, aos santos, ao passo que, com a imprecação ou praga, se amaldiçoa ou se deseja mal a si mesmo ou ao próximo. 377. Que é jurar? Jurar é tomar a Deus em testemunho da verdade do que se afirma ou se promete. 378. É sempre proibido jurar? Não é sempre proibido o juramento, mas é lícito e até honroso para Deus, quando há necessidade e se jura com verdade, discernimento e justiça. 379. E quando não se jura com verdade? Quando se afirma com juramento o que se sabe ou se julga ser falso, e quando com juramento se promete o que não se tem intenção de cumprir. 380. Quando não se jura com discernimento? Quando se jura sem prudência e sem reflexão madura, ou por coisas de pouca importância. 381. Quando não se jura com justiça? Quando se jura fazer uma coisa que não é correta ou permitida, como jurar vingar-se, roubar e outras coisas desse tipo. 382.
Somos obrigados a cumprir o juramento de fazer coisas injustas ou ilícitas? Não só não somos obrigados, mas pecaríamos ao fazê-las, porque são proibidas pela lei de Deus ou da Igreja. 383. Quem jura falsamente, que pecado comete? Quem jura falsamente comete um pecado mortal, porque desonra gravemente a Deus, verdade infinita, chamando-o em testemunho do que é falso. 384. Que nos ordena o segundo mandamento? O segundo mandamento ordena-nos que honremos o santo nome de Deus e que cumpramos também os votos, além dos juramentos. 385. Que é um voto? Um voto é uma promessa que se faz a Deus de uma coisa boa, para nós possível, e melhor que a contrária, a que nós nos obrigamos, como se nos fosse preceituada. 386. E se a observância do voto se nos tornasse de todo ou em parte muito difícil, que se deveria fazer? Podia-se pedir a comutação ou a dispensa ao próprio bispo ou ao sumo pontífice, de acordo com a qualidade do voto. 387. É pecado transgredir os votos? O transgredir os votos é pecado, e por isso não devemos fazer votos sem madura reflexão, e ordinariamente sem o conselho do confessor ou de outra pessoa prudente, para não nos expormos ao perigo de pecar. 388. Podem-se fazer votos a Nossa Senhora e aos santos? Os votos são feitos apenas para Deus, mas pode-se prometer a Deus fazer alguma coisa em honra da Santíssima Virgem ou dos santos. Parágrafo 3º. Do terceiro mandamento da lei de Deus. E dizia-lhes: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos, capítulo 2, versículo 28. – 389. Que nos ordena o terceiro mandamento: guardar o sábado, ou seja, guardar domingos e festas. O terceiro mandamento, guardar domingos e festas, ordena-nos que honremos a Deus com obras de culto nos dias de festa. – 390. Quais são os dias de festa? Na antiga lei, eram particularmente solenes para o povo judeu os sábados e outros dias. Na nova lei, são os domingos e outras festividades estabelecidas pela Igreja. – 391. Por que na lei nova se santifica o domingo em vez do sábado? O domingo, que significa dia do Senhor, substitui o sábado, porque foi em dia de domingo que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. 392. Que obra de culto nos é preceituada nos dias de festa? Ao santo sacrifício da missa, o culto que nos é preceituado assistir devotamente. 393. Com que outras obras um bom cristão santifica as festas? Um bom cristão santifica as festas
Primeiro, assistindo à doutrina cristã, às pregações e aos ofícios divinos. Segundo, recebendo com frequência, com as devidas disposições, os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Terceiro, entregando-se à oração e às obras de caridade cristã para com o próximo. 394. Que nos proíbe o terceiro mandamento? O terceiro mandamento proíbe-nos os trabalhos servis e qualquer obra que nos impeça o culto de Deus. 395. Quais são os trabalhos servis proibidos nos dias santos? Os trabalhos servis proibidos nos dias santos são os trabalhos chamados manuais, isto é, aqueles trabalhos, em sua maioria materiais, em que tem parte mais o corpo do que o espírito, tais como aqueles que normalmente são próprios dos servidores, dos operários e dos artesãos. 396. Que pecado se comete trabalhando em dia santo? Trabalhando em dia santo, comete-se pecado mortal. No entanto, não há culpa grave se o trabalho dura pouco. 397. Não há nenhum trabalho servil que seja permitido nos dias santos? Nos dias santos são permitidos aqueles trabalhos que são necessários à vida, ou ao serviço de Deus, e aqueles que se fazem por uma causa grave, pedindo licença, se possível, ao próprio pároco. 398. Por que nos dias santos são proibidos os trabalhos servis? Nos dias santos são proibidos os trabalhos servis para que possamos melhor atendermos ao culto divino e à salvação de nossa alma, e para repousar das nossas fadigas. Por essa razão, não é proibido algum divertimento honesto. 399. Que outras coisas devemos evitar de modo especial nos dias santos? Nos dias santos, devemos evitar principalmente o pecado e tudo que possa nos induzir a ele, como as diversões e reuniões perigosas.